sejam todos muito bem-vindos. Você chegou no canal do Escritor Cínico. E eu vou cumprir aquele meu desafio de ler um livro a cada mês durante esses 12 meses de 2026. E eu trouxe para vocês o livro do autor de terror, do escritor de terror, Lovecraft. Eu não sei se eu falo o nome dele assim, Lovecraft ou Lovecraft. E o nome do livro também é um título que eu não sei se eu vou pronunciar correto. É o chamado de Cthulhu ou Cthulhu, depende de como é a pronúncia. E esse livro ele é formado por contos em que o autor vai tecendo alguns tipos de terror, mais voltado para o terror alienígena. Mas segura aí que eu obviamente vou falar aqui do livro, mas antes vou pedir sempre aquilo que eu peço a você. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva agora, porque isso é facílimo. Não vai doer nada, você não vai pagar nada, você só vai clicar no botãozinho de inscrever e no sininho que fica ali ao lado. E o sininho você sabe o porquê. Para todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no YouTube, neste canal, você receber o aviso da plataforma e poder assistir o vídeo. Independente de você ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu alguma coisa desse autor, se você tem o hábito de ler livros de terror e por quê. E pode comentar outra coisa também, se você gosta do canal, se você acompanha, se é a primeira vez e se você está interessado realmente em se inscrever. E independente disso tudo, compartilhe, mas não deixe de se inscrever também, ok? Então vamos falar primeiro do Lovecraft, que é como eu faço sempre que eu falo de um autor que eu habitualmente não costumo citar aqui. Então, ele é um autor norte-americano, ele nasce em 1890 nos Estados Unidos, obviamente, né? E ele foi considerado um garoto prodígio. Apesar disso, ele não chegou a frequentar muito a escola. Por quê? Porque ele sofria de uma doença chamada de poiquilotemia, a doença que deixava a pele dele gelada. Então, por conta disso, ele não estudou muito, ele não foi muito à escola. Se dedicou à poesia. Então, aos 27 anos, ele lançou o seu primeiro trabalho. E que somente foi publicado em revistas. Mas somente aos 33 anos ele faz isso de forma profissional na revista Weird Tales. Ele foi casado de 1933 até 1937, quando ele falece. Esse livro é composto de 8 contos. O primeiro é o que dá nome ao livro, que eu já falei, o chamado de Cthulhu ou Cthulhu, e tem também Dagon, a música de Eric Zahn, o horror de Dan Wish, a sombra fora do tempo, os ratos nas paredes, os gatos de Ultar e a cor que caiu do espaço. O primeiro e o último eu já havia lido, mas reli, mesmo assim. E os outros foram uma novidade para mim. Então eu vou resumir em pouquíssimas palavras o enredo de cada um, sem dar spoiler. Dagon vai falar a história de um homem que estava em uma embarcação, mas ele vira um náufrago, e aí o barco dele vai dar em um determinado local em que ele acaba vendo uma entidade, um ser que sai de dentro do mar, né? A música de Eric Zahn é sobre um músico, obviamente, mas o narrador vai morar justamente no prédio onde mora o Eric e ouve a música que ele toca, que é um violino, e fica encantado. E descobre que o Eric também parece estar encantado por um som que os outros não ouvem, só ele ouve, e ele responde tocando violino. O horror de Dan Wish é sobre uma família estranha que a filha fica grávida, é um casal de idosos, a filha já adulta fica grávida, ninguém sabe de quem, ali no vilarejo, e nasce um bebê que cresce de forma descomunal, chega aos 3 anos como se fosse uma criança de 5, 6, aos 6 ele já parece um rapaz,
e ele tem um rosto amedrontador, tipo um bode, assim. E com o decorrer do conto você vai entender o que tudo isso significa, né? A Sombra Fora do Tempo tem uma premissa bastante interessante de um homem que durante 5 anos passa a ter uma segunda personalidade. Ele, que é um psicólogo, se transforma em uma outra pessoa que sai viajando, que fala 7 idiomas, coisa que ele não fazia, enfim. E depois desses 5 anos, ele volta a ser quem ele era. E aí ele começa a investigar o porquê disso tudo e a história vai tomando outros rumos, que são rumos assim voltados para questões alienígenas, né? Os ratos nas paredes fala, como o próprio nome diz, o título do conto, de ratos é na parede, mas que demonstra toda uma maldição em um determinado priorado que tem na Europa. Os Gatos de Ultar foi o conto que eu mais gostei. Ele é pequenininho, só tem 4 páginas, mas ele vai contar justamente a história de um casal de idosos que matava gatos. E aí aparece nesse vilarejo onde tinham esses idosos, né, ciganos que ficam durante 3 dias ali, e tem um garotinho que tem um gatinho, e esse gatinho também some. Então o pessoal supõe que foram esses idosos. Ele faz, o rapaz, né, o garotinho, faz uma oração e a partir daí vão acontecer coisas esquisitas. Vocês têm que ler o conto. E por último, A Cor que Caiu do Espaço fala justamente de uma cor mais acinzentada, tudo que vai matando tudo que ela vê ao redor, acabando as plantações, etc. E aí você vai entender o porquê, mas também tem um cunho alienígena. Então esses foram os 8 contos aqui do livro. A minha conclusão, eu já tinha dito no meu vídeo em que eu apresento a lista dos livros que eu vou ler ao longo de 2026, eu tinha obviamente mostrado este livro e tinha dito que já tinha lido outros contos do Lovecraft, eu nunca sei pronunciar o nome dele, e que eu não tinha gostado muito. E depois de terminar esse livro, eu percebi que esse autor não funciona para mim. Eu não gostei dos contos, somente esse que eu falei, que é o dos gatinhos, né? E de Diltar, e mais nada. Os outros 7, 2 eu já tinha lido e não tinha gostado muito, e esses outros 4 que eu li, né, eu também não gostei muito. São longos, são praticamente novelas, porque tem 80 páginas, mas esse não é o problema. Ele é muito descritivo, ele não vai direto ao ponto, ele é cansativo, ele é chato. Olha que eu nunca disse isso aqui no meu canal. Quem me acompanha durante esses 11 anos sabe que eu dificilmente falo que não gostei de um livro. E quase sempre recomendo, 99% das vezes eu recomendei. Somente um, chamado Sal, que eu li também para um desafio de 12 livros, escrito em português, de uma autora brasileira, foi que eu realmente não gostei, mas ele não foi chato, ele foi mal escrito, diferente. Esse não, esse é bem escrito, o autor escreve bem, mas a forma como ele coloca é arrastada nos contos longos, é chato. Por vezes, eu demorei um mês para ler um livro de 240 páginas, né? Assim, eu tinha preguiça de ler, me cansava, me irritava, enfim, eu não gostei, né? Mas quem gosta de, talvez porque eu não estou num bom momento para ler esse livro, mas normalmente eu gosto de livros de terror, gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Mas que é a minha referência em livros de terror, mas o Lovecraft, apesar de eu ver muita gente incensá-lo, não fez o meu tipo de literatura. Então, pessoal, não tenho mais nada para falar, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu volto a pedir para dar um like, para se inscreverem, e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!